Hola estudiantes, ¿cómo están? Soy profesora Paula y hoy vamos a aprender un poquito del voceo. Vejam o exemplo ali, ó, háblame de tu, háblame de vos. Então, a partir desse assunto que se chama voceo, nós vamos entender um pouquinho da história e definição del voceo, países que empleiam esta variedade e o objetivo, conhecer as variantes linguísticas de uma língua. Neste exemplo aqui, nós começamos pelo título Decime como hablas e te diré de donde sos. Veja que a palavra sos já está destacada, né? E nesses personagens aqui, a gente já identifica nessa parte central a Mafalda. Então, as historinhas da Mafalda, quem já conhece, mais ou menos sabe de onde ela é. Aqui, de onde ela seria? Seria da Espanha? Seria do Uruguai? Guatemala ou Argentina? Então, acertou quem pensou Argentina. Esses personagens utilizam uma variedade del espanhol empleada em algumas regiões de habla hispana. Então, o voceo é uma variante dessa linguagem, tá? E essa marca do dialeto, essa marca dialectal mais forte está nessa região rioplatense. Que região é essa? Então, nessa parte do mapa, que vocês devem ter observado que é a parte da América do Sul, nós temos destacado aqui, ó, Rio de la Plata. Olha aqui, ó, Brasil, nós temos aqui alguns países, todos eles falam espanhol ao nosso redor, né? E aqui, Rio de la Plata, então nessas regiões aqui, ó, que pegam o Rio de la Plata, eles têm mais marcado essa variante linguística chamada voceo. Vamos a reflexionar. ¿Has oído hablar o sabes lo que es voceo? Então vamos pensar assim, que el voceo, de acordo com aquela região rioplatense, a gente tem então uma variante linguística, uma marca regional, tá? Vamos pensar na nossa língua materna, que é a língua portuguesa. Se a gente conversa com pessoas de outras regiões, a gente já percebe diferenças, né? No sotaque, na forma de falar, e algumas palavras também são diferentes. Então, com isso, nós também temos as nossas variantes linguísticas. A saber, lo mismo ocurre con el español, pues es hablado en 21 países como língua oficial. Então, vocês imaginem, se eu estou pegando o Brasil como exemplo, a língua portuguesa, que existem tantas variantes, né? De repente, uma pessoa que mora lá no Nordeste e eu percebo um sotaque diferente, mas é o mesmo idioma. No espanhol, com a língua espanhola, são 21 países que têm esse idioma como idioma oficial. Então, é uma variante gigantesca. Uma das variantes que nós vamos ver hoje é o voceo. Então, aqui nós temos nesta imagem, né, de mapa todos os países de habla hispânica. Então, começamos lá pela Europa, temos também um país lá na África e o restante todos na América. Quem já pensou lá em história sobre a colonização, tá certo também, tá? Tudo vem com essa herança. ¿Qué es el voceo? De forma general, el voceo ocurre cuando usamos el pronombre vos en el lugar de tú, en la segunda persona del singular. Como também temos no português, né, a língua portuguesa, nós temos, quando conjugamos alguns verbos, usamos o tu. Porém, na nossa região, é comum escutarmos o você, essa troca de pronome pessoal. A mesma coisa acontece com a língua espanhola. Então, veja que no lugar de tu, eu também posso usar el vos, tá? Por isso, o nome voceo. Como é que surgiu essa história del voceo? Então, tudo começou lá no século IV e esse termo tu, né, el vos, ele era usado somente para autoridades supremas, como exemplo os imperadores romanos e os reis. Tá? E aí, é claro que com a queda, né, desse Império Romano, esse tratamento ele passou a ser para outras autoridades, como os políticos, militares e religiosos. Assim, o vos
Assim, el vos era usado para comunicar-se com autoridades e el tú para comunicar-se com pessoas de igual autoridade. Era mais ou menos como se el vos fuera tratamento formal e el tú informal. Então, o vós, que era o você, se a gente parar para pensar a comparação com a língua portuguesa, ele era um tratamento formal. Eu usava só com pessoas, né, de uma autoridade superior à minha. E o tu, ele era informal. Eu falava com alguém de uma familiaridade muito próxima. Já aqui, olha só, na continuação, depois, né, dessa reconquista da península lá pelos reis católicos, aí as coisas mudaram e as formas de tratamento também mudaram. Então, o que era antes, formal e informal, tiveram alterações. Então, resumindo, o que aconteceu? El tú ha vuelto a ser como segunda persona del singular e el vos, o vosotros, como segunda persona del plural. Estou falando lá na Espanha, né? Então, luego em Espanha, o uso del voceo não é mais usual. Se passou a usar vuestra merced, que anos depois se transformaria em usted. Vou passar para o português agora para vocês. Então, vou resumir. Aqui o tu, ele volta a ser a segunda pessoa do singular. Quem que é essa segunda pessoa do singular? É com quem eu falo. E na nossa região, a gente usa o você no lugar de tu, né? Com quem eu falo. E aí eu volto a usar o tu e o vós, na Espanha, retorna o termo vosotros, que é a segunda do plural, tá? Ou seja, na Espanha não se usa mais el vos, solo vosotros, tá? E aí com o tempo, olha só, lá, vuestra merced, no Brasil também teve essa época, né? Vossa mercê. Então esse vossa mercê, com o tempo, se transformou em usted, que pra gente é senhor, senhora ou senhorita. Aí, então na Espanha a gente não usa el voceo, mas nos países hispano-americanos, ou seja, o espanhol falado aqui na América, que são os países vizinhos ao Brasil, até lá acima, né? Na América do Norte também. Então, nesses países, sim, el voceo é mais usado. É claro que na região rioplatense, muito mais forte que em outras pontas, tá? E vamos para a primeira atividade. É correto afirmar que em Espanha aún se usa el voceo? Em Espanha não se utiliza mais el voceo? Ou em Espanha nunca utilizou el voceo? A ver.
Olá, e aí, conseguiram? Qual vocês marcaram? Então vamos ver. Se você marcou a letra B, acertou. Em Espanha não se utiliza mais el voceo, tá? Então continuando, ¿dónde se usa el voceo? El uso del voceo está mais presente nos países hispano-americanos, como a gente já viu anteriormente, né? Quais são eles? Em algumas regiões, tá? Não é o país todo. Em Bolívia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Peru, Puerto Rico e Venezuela. Então, em algumas regiões desses países, a gente percebe o uso del voceo, tá? En estos países, por lo general, el voceo solo aparecerá em algumas regiões, como eu falei anteriormente. E também observem que a classe social e o grau de familiaridade, ele está presente nessa forma de comunicação, nessa variante linguística, tá? Em Argentina, Uruguai e Paraguai, quase toda a população é voceante, ou seja, quase toda essa população usa el voz, pratica el voceo. Então, com isso, a gente tem, é claro, porque eles estão mais próximos lá del Rio de la Plata, como eu mostrei no mapa anterior, tá? El uso del voceo é tão forte que também é usado em la escritura, ou seja, parte também na forma escrita. Seria tu ou vos? Olha o exemplo lá. Como estás tu? Muito bem. E vos? As duas formas, será que estão corretas? Sim, elas estão corretas. Então vejam só, o tu, né, é com quem eu falo. Ela está falando com essa colega aqui e na região ela utiliza, na região de onde ela vem, é mais comum usar ele tu. Já essa colega se refere a essa outra por vos, né, com quem ela está falando. Na região que ela vive, possivelmente seja, né, ali próximo ao Rio de la Plata, e aí é mais comum usar ele vos. Segunda atividade. Ler comic. Gaturro, quem sos vos? Veja só, desse texto aqui, vocês vão escolher uma alternativa, tá? Qual seria a correta? Gaturro é um personagem argentino, por isso utiliza tu. Gaturro é um personagem argentino, por isso utiliza vos. Gaturro é um personagem espanhol, por isso utiliza vos. A ver, un ratito.
aí, qual vocês marcaram? Né? Nós temos 3 opções. Será que é letra A, letra B ou letra C? Então, só para retomar aqui. Olha o texto. Gaturro, quién sos vos? Olha lá, perguntando para esse gatinho. Quem já conhece as histórias de Gaturro, mais ou menos já sabia a sua resposta. Então, acertou quem marcou a letra B. Gaturro é um personagem argentino, por isso utiliza vos. Então, como uma falda, Gaturro também é de Argentina, tá? Na atividade 3, sobre el voceo, señala verdadeiro ou falso. V para verdadeiro ou F para falso. Então, retomando lá, você, o uso de voz. Primeiro, es hablado em todos os países hispanohablantes. Verdadeiro ou falso? Es una variedad lingüística. Verdadeiro ou falso? Es hablado en Uruguay, Paraguay y Argentina de manera general. Verdadeiro ou falso? Um ratito para pensarem e responderem. Olá, estudantes! E aí, qual alternativa vocês marcaram verdadeiro e quais marcaram falsas? Né? Então, sobre ele você señala verdadeiro ou falso. Primeira, es hablado em todos os países hispanohablantes. Olha lá, falantes do espanhol. Es una variedad lingüística, verdadeiro ou falso, es hablado en Uruguay, Paraguay y Argentina de manera general. Quais seriam essas respostas? Então já está aqui um mapinha para vocês
analisarem melhor ali as respostas de vocês. Acertou quem marcou falso para a primeira. Es hablado em todos os países hispanohablantes. Em todos. Não, sabemos que aqui lá na Espanha, lembra quando eu comentei anteriormente, né, que no início, lá no século IV ainda, era comum ser usado e depois com o tempo foi se perdendo, hoje já não se usa mais? A gente sabe que é somente na América. Isso na variedade linguística, verdadeiro ou falso? Acertou quem marcou verdadeiro. Sim, é uma variante da língua, né? Nem todos os lugares, os 21 países que falam a língua espanhola, nem todos eles utilizam el voceo, tá? Não é uma regra específica, é de acordo com a região, é algo cultural, tá? Por isso chamamos variante. E acertou quem marcou na última alternativa verdadeiro. Es hablado em Uruguai, Paraguai e Argentina de maneira general. General, gente, ou seja, toda essa parte aqui, ó, desses países se usa el voceo. Lembrando lá que eu contei anteriormente da historinha del Rio de la Plata, e o Rio da Prata foi um rio muito importante por muitos anos, e é claro que ainda é para o mercado local, tá? O turismo também é fortemente, ele acontece ali, tá certo? Então, o que aprendemos? El voceo es usado em situações informales, gente, sim. Por quê? Porque eu uso no lugar de você, tá? Então eu posso trocar o tu pelo vos, e se eu for passar pelo português, né, seria vocês, você. Isso na variedade linguística, sim, é uma variedade linguística, por quê? Porque nem todas as regiões usam el voceo. E se decides usar el voceo em uma charla, usa solamente el vos e não el tu. Só um ou outro, tá, gente? Ou seja, eliges um ou outro, assim não confundes a la gente com a que estás comunicando. Se você tiver a oportunidade de conversar em espanhol, né, com um hispanohablante, e aí você vai perceber se ele utiliza contigo el vos ou el tu, tá certo? Daí você vai adaptando a sua língua, né, o seu idioma ali, o que você está praticando, para ver qual está inserido melhor no contexto. Tá certo? Por hoy es solo. Muchas gracias y hasta la próxima.